Modalismo é um termo meio guarda-chuva, um pouco moderno hoje em dia. Ele não é um termo utilizado na antiguidade. Como vocês sabem, na antiguidade se tende a nomear os erros a partir de quem cometeu os erros, né? Então, por exemplo, o arianismo, marcionita, né? O marcionismo, marcião, etc, etc. Montanismo, montano, essas coisas assim. Valentianismo, valêncio. E, e com o modalismo não é diferente, né? O modalismo, se vocês forem tentar procurar por modalismo na internet, que seja, vocês vão encontrar pouca coisa de fonte antiga com esse nome. É porque esse nome foi inventado por Adolf von Harnack, ou alguns dos teólogos do século XIX, século XIX, que estudaram as origens tentaram fazer aquela coisa dos mitos, a teologia liberal, etc. E modalismo ele engloba uma série de coisas, assim. Se você vai procurar por algo na literatura antiga, você vai encontrar frequentemente com o nome de sabelianismo, de um cara chamado Sabellius, né? Era o nome do cara que defendia isso. Ou até vocês vão encontrar com o nome de um outro problema dentro disso daí, que é o tal do patripassionismo. Tem um cara chamado também Noécio, que também defendeu isso, então vocês podem encontrar um noecianismo por aí. Mas modalismo é melhor, ele é melhor construído, porque ele expressa o problema da teologia, o problema desse negócio aí, que é Deus identificado com modos. Bem, toda heresia ela nasce de um maravilhoso intuito de tentar preservar alguma coisa boa, geralmente, né? Tem gente que faz coisa errada porque gosta de fazer coisa errada, mas normalmente é isso daí. Os sabélios, ou qualquer um desses caras que eu falei aí, eles estavam tentando preservar a unidade de Deus. Um problema muito parecido com o que o Ario estava enfrentando, digamos assim. Então, o Ario e o Sabelli, eles têm essa mesma intenção. Elas tiveram essa mesma intenção de preservar aquilo que a Escritura fala em Deuteronômio, né? No Shema, né? Escuta, Israel, teu Deus é um, né? Esse é um Deus. Né? Não terás outros deuses diante de mim, essas coisas assim. Eles citavam esses textos especificamente. Citavam também João, por exemplo, quando Jesus fala assim, eu e o Pai somos um, né? Lá em João 10 e tal, João 10:30. Por sinal, parênteses, sempre que quiserem estudar a teologia da Trindade, do primeiros séculos da igreja, o Evangelho de João tem que ser muito bem conhecido, né? Porque tudo ali, ele vai ser muito citado. Ele é sempre muito citado e muita nomenclatura teológica é tirada dali. Inclusive, eles acabam caindo no credo niceno e tal, né? O credo de Nicéia e assim por diante, né? Fecha parênteses. Então, essa é a coisa de tentar preservar essa unidade de Deus. Claro, isso. E como é que eles fazem isso? Eles fazem isso dizendo o seguinte, ó, Deus é um. Alguns, assim, vai variar dentro desses muitos modalistas aí, mas alguns vão dizer que só o Pai é Deus. Então, já tem um problema aqui, né? O Pai é Deus, e aí, de vez em quando, ele se aparece como filho ou como o Espírito, dependendo da situação. Então, por exemplo, quando Deus estava conosco aqui, se fez carne, né, se valendo do primeiro capítulo de João, eles vão dizer que o Pai se encarnou e que o Pai andou entre nós, na pessoa de Cristo, né, na pessoa do Filho, na pessoa de Cristo, né, e se identificou como Filho. Então, essas coisas de Pai, Filho e Espírito Santo são meramente identificações.
sabe? Então Deus estaria se valendo de várias formas diferentes. Daí que vem o nome modalismo, né? Esses modos de Deus, essas formas de Deus. E eles se valiam de vários exemplos, assim. Quem quiser ir mais longe, numa fonte antiga mesmo, eu recomendo o Epifânio de Salamina, que ele escreveu o Panário, né, Contra Todas as Heresias. É um livro que ele tem, assim, ele é atribuído a Epifânio de Salamina, mas ele não tem uma autoria, porque ele sofreu aumentos, assim, durante a sua existência, né? Mas essas primeiras partes dele, assim, quando Epifânio supostamente estaria escrevendo, o Sabélio era muito próximo, ele acho que, tipo, menos de 100 anos, assim. E ele tá escrevendo isso. E o Epifânio, ele cita vários pontos, argumentos e alguns exemplos. Eu acho que o mais famoso desses exemplos é o da água, né? A água é um elemento só, mas você encontra ele em forma de gelo, em forma líquida ou em forma gasosa. E aí, ou numa, né, alguma coisa assim. Ou o exemplo do Sol, ele falava, né, que você tem o orbe solar, você tem os raios de sol, né, a luz, e você tem o calor, né? Então, são tudo a mesma coisa, mas eles aparecem de maneira diferente, né? Então, assim, e aí no final das contas o Espírito Santo acabava se tornando meio que uma energia, assim. Então, assim, isso gera uma série de problemas por si só que vão criar essa série de diferenças entre esses modos, assim, né? Então, e entre correntes dentro desse modalismo aí. Qual que é o problema disso? Bem, o problema disso é que, né, como a Igreja Oriental nomeia isso daí como o patripassionismo, pô, o pai morreu na cruz, entendeu? Então Jesus estava falando consigo mesmo quando ele disse, pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. O que Jesus estava falando? Então, uma série de falas de Cristo, isso é o que o Epifânio aponta, por exemplo, soam como delírio. Ele está delirando. Então, ali antes de ser crucificado no Getsemane, João 17, na tal da oração sacerdotal, quando Jesus tem uma conversa, você escuta Jesus orando. E Jesus está fazendo aquilo ali de brincadeira, né, meu? Aquilo ali Deus, ele é um cara muito cômico, né? Ele está querendo fazer um teatrão, assim. E aí vem outro ponto. Esse sacrifício é para quem? Essa cruz é para quem? É para apaziguar quem? O Deus que está morrendo? Entendeu? Então, assim, tem toda uma série de problemáticas. Porque também o que acontece? Como você não distingue a obra de cada um, então Deus acaba sendo qualquer coisa. E isso sem falar que você vai gerar uma série de problemas num outros textos, por exemplo, quando Estevão falece, ele vai dizer assim que ele vê o Filho do Homem sentado à mão direita de Deus. E aí você olha assim, mas peraí, temos um problema aqui, né? Porque, então assim, ou, por exemplo no Apocalipse, né? Por mais que o Epifânio utilizava Apocalipse, o Epifânio não, o, o Sabélio utilizava Apocalipse, ele pegava aquela frase do Alfa e do Ômega, né? O primeiro, o princípio e o fim, e falava assim, olha só, Deus é um só, né? Mas sim, só que ele esqueceu de ler Apocalipse 4, né? Que Deus aparece, né, com os espíritos na volta, o cordeiro na mão e o pai sentado no trono, né? Então, assim, tem uma pequena complicação ali. E alguns outros textos bíblicos começam a ficar complicados, né? Como, por exemplo, o próprio batismo de Cristo, em que Deus aparece, né? Mateus 3, quem quiser ler aí. Todos os evangelhos têm o batismo de Cristo, mas Mateus 3 você tem essa coisa mais crua, assim, que Deus vai falar assim, não, Jesus é batizado, o céu se abre, o Pai fala, o Espírito Santo desce, né? E fala assim, este é meu filho amado, quem eu me alegro. E aí você tem Mateus 17, por exemplo, com a transfiguração, em que o Pai fala de novo, Jesus está ali, entendeu? Então, peraí, temos um problema aqui, né? E uma série de outros textos bíblicos acabam sendo problemáticos.
Então, ou você bota o Pai para sofrer, ou Jesus Cristo ele está só delirando, ou o Espírito Santo vira uma energia. Então, tem uma série de problemas dentro do sabelianismo que o Epifânio muito bem nota. E ele vai até falar assim, que o Sabélio ele pega o pessoal que não parou para pensar no resto. Eles vêm e falam, falava assim, Deus é um, não é? É. Então ele não pode ser esse monte de coisa que você está falando aí. Aí o pessoal de fé mais simples acabava se complicando, né? Claro, aí o que acontece? A igreja, para tentar solucionar mais o problema, ela começou a enfatizar muito as funções da Trindade, e, e isso vai chegar no ápice, assim, no Concílio de Constantinopla, etc., que vão ter anátemas contra Sabélios, né, inclusive, e, e aí você tem essa enumeração de coisas que cada pessoa da Trindade faz. E essa foi a maneira que a igreja achou para lidar com essa heresia do Sabélio, desse modalismo e tal, porque cada uma das pessoas faz coisas específicas e elas são distintas. Né? E aí, inclusive, o grande campeão contra isso é o credo atanasiano. Né? Então, quem não conhece o credo atanasiano, procura ali credo atanasiano, leia o credo atanasiano, e vocês vão ver aquele vocabulário sendo bem repetitivo. Ele é para ser maçante, assim, ele é para ser repetitivo, e ele vai ter essa coisa mais própria, assim, de que existem termos que você usa para se referir a cada uma das pessoas da Trindade. Então, por exemplo, o termo gerar, né, ser gerado, unigênito, né, essas coisas assim. Esse é um termo exclusivo da segunda pessoa da Trindade. Por isso que para a terceira pessoa da Trindade se usa um outro termo, né? Se usa o termo em, em grego aquela ideia de aspirar, né, de você, né, o sopro divino, coisas assim, né, uma ideia de espírito mesmo. Né, então, que procede, a gente traduz também. Né, então, se usa um vocabulário distinto que encontrado muitas vezes na própria escritura, né, que simboliza isso, que traz essas distinções dentro da Trindade entre cada uma das pessoas. Cada membro da Trindade tem uma obra própria que se chama. E aquilo, o que é essa obra própria? É aquilo que está numerado no credo. Então, se pega o credo apostólico, o credo niceno, o credo atanasiano, eles vão ter as obras de cada uma das pessoas da Trindade, que eles fazem, né? O que eles fizeram, o que eles fazem e o que eles vão fazer. Então, o Pai, né? Tem todas aquelas coisas do Pai. O Filho, tem o grande bloco sobre o Filho. O Espírito Santo, tem um bloco sobre o Espírito Santo. Então, essa é um pouco da dinâmica, assim, né? Outros textos eram utilizados, e aqui o que me vem à cabeça, por exemplo, o texto de Mateus 10, né? Ah, Jesus fala que o Espírito do Pai falará por vocês, quando eles, né? Os textos do Antigo Testamento eram usados a rodo, assim, por todo mundo. E alguns, como Isaías 42, né, que fala que eu botarei o Espírito sobre ele, né, sobre o servo. O Salmo. Ah, puxa, como é que não? Qual que era o Salmo agora? Era o 109, né, que fala do Senhor, meu Senhor, uh, disse o Senhor ao meu Senhor, senta-te à tua direita, à minha direita. E é o texto que Jesus mesmo cita quando ele vai para a sinagoga. Aí os ortodoxos, né, todos nós, né, a igreja cristã vai perguntar assim: o que você faz com esses textos, Sabélios? Você arranca eles para fora da Bíblia? Você joga eles embora? O que você vai fazer com isso? Né, onde claramente há uma distinção entre as pessoas da Trindade. Então, é mais ou menos isso que acontece. Então, alguns termos vão ser utilizados aí, João 20, João 14, toda aquela coisa do João 14 ao 17, assim, aquilo ali é muito utilizado pelos pais da igreja para falar desse momento. Então, esses são alguns textos e alguns dos problemas que nascem com o modalismo, o patripassionismo.